Eu vou receber Maurício Macon antes com uma notícia de Wellington Barros, porque o Marcon já aqui há meses vem dizendo, o negócio está feio, a economia está definhando, teremos problemas, o Brasil está quebrando. Eu quero começar trazendo essa notícia do Barros para ouvir o comentário de um economista, o deputado federal Maurício Macon. A informação qual é, Barros? Pitoli, os brasileiros ficaram mais endividados em outubro, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A proporção de famílias com dívidas subiu a 79,5% em outubro, o maior patamar da série histórica iniciada em 2010, segundo apontou a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. A fatia de famílias inadimplentes se manteve em outubro no ápice histórico de 30,5%, já alcançado em setembro. Além disso, houve um recorde de 13,2% das famílias brasileiras afirmando que não terão condições de pagar suas dívidas em atraso, ou seja, permanecerão inadimplentes. Segundo a CNC, o resultado da pesquisa sugere impacto nas vendas do comércio para a Black Friday e o Natal. A pesquisa considera como dívidas as contas a vencer nas modalidades cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestações de carro e casa. A proporção de famílias com contas em atraso por mais de 90 dias avançou em até 49% em outubro, o maior nível desde dezembro do ano passado. Houve aumento ainda pelo segundo mês consecutivo do percentual de famílias comprometidas com dívidas por mais de um ano, foi para 32%. A fatia de consumidores que tem mais da metade dos rendimentos comprometidos com dívidas aumentou também pelo segundo mês seguido para 19,1%. A CNC projeta que o endividamento aumente em 3,3 pontos percentuais até o final desse ano em relação ao patamar que encerrou 2024, enquanto a inadimplência subiria 1,5 ponto percentual, pelo menos essa expectativa até dezembro. Macon, querido, bom dia, seja bem-vindo, Macon. A gente está falando de um Brasil que já registra índices assustadores. O desenrola do Haddad, já pelo que eu vi, não desenrolou nada, ou se, não sei para que serviu, mas é o maior índice, 79,5% da população endividada. Maior índice da série histórica que começa a registrar os índices em 2010. Macon, você vem dizendo isso já há bastante tempo. Agora o comércio sente, não teremos a venda esperada da Black Friday, o Natal comprometido e de um número que, segundo a matéria, tende a piorar, Macon. Bom dia. Bom dia, Pitoli, Navarro, Dr. Olavo, os ouvintes. Olha, não precisa ser um gênio, né, para saber que quem planta vento colhe tempestade. Não precisa ser um economista para saber que juros a 15% de Selic vão levar a população a um estrangulamento. Tu trouxe uma referência muito importante, Pitoli. Quando a gente pega a série histórica dos últimos 15 anos, eu sempre faço menção a 2014, 2015, aquele fatídico biênio lá, onde a gente teve a pior recessão da história do país desde a Grande Depressão de 29 e 30. O PT ele tem uma capacidade única de destruir a economia, que é impressionante. Ele consegue, inclusive, superar a desgraça que ele já promoveu lá atrás. Ô Marcon, desculpa, uma pergunta no meio disso. É risco calculado? O PT calcula ou é simplesmente porque não tem condição nenhuma de administrar? Não, eu acho que são limitados intelectualmente mesmo. Eles acreditam numa falácia que não se sustenta, que é o gasto gera riqueza, né? É um negócio meio keynesiano que a gente tem lá na economia, que se acredita que quando o governo gasta muito, isso gera riqueza para o seu povo. É mais ou menos o que tu pegar o Zimbábue, uma hora que tu quiser, que o ouvinte tiver curiosidade, entra aí na nota do Zimbábue. Existia uma nota que ela era composta de todos os zeros que cabia na nota, que era o Zimbábue. Ele usou essa estratégia ao máximo. Ele simplesmente imprimia dinheiro, ou seja, ele gastava para gerar riqueza. Isso fez com que uma nota, hoje inclusive é souvenir vendida no Mercado Livre. Eu não me lembro o nome da nota, mas é e uma série de zeros que não valia sequer $1 aquela nota. Por quê? Porque simplesmente o governo foi ao extremo do que o PT faz no Brasil. E é isso que a gente está tendo. Quando você pega a roda da economia, você vê que
praticamente 80% das pessoas estão endividadas, o que isso quer dizer? Quer dizer que essas pessoas não terão crédito, que não conseguirão comprar ou não comprarem. Por óbvio, elas vão esfriar o mercado do comércio, o comércio estando frio, a indústria esfria, a indústria estando fria, ela demite, se ela demite, o serviço também cai. Então é uma roda muito tranquila de se entender, não precisa ser um gênio, como eu falei. O que mais chama a atenção é o Haddad dar entrevistas e pregar que está tudo normal. Sendo que a gente sabe que não está tudo normal e que uma crise se avizinha. Os juros continuam quase os mais altos do mundo. Os juros hoje no Brasil são mais altos do que foi no pior momento da Dilma. O endividamento das pessoas e das famílias é maior do que foi na época da Dilma. O endividamento do país está muito maior do que foi na época da Dilma. E é óbvio que o resultado, se tu faz um bolo para uma pessoa, se tu faz um bolo para 10, é óbvio que o bolo para 10 vai ser maior. Ou seja, a tragédia que hoje se avizinha no Brasil, ela é maior do que foi 2014, 2015, pelo simples fato do que os indicadores estão piores do que naquele momento. O que segura um pouco ainda, Pitoli, é a questão de perspectiva, do Lula perder a eleição e da normalidade voltar e das pessoas conseguirem de novo ter uma normalidade, uma perspectiva. E quando acontecem coisas como o que aconteceu no Rio de Janeiro, que as pesquisas já mostram que tem aí diários, os trades diários, que o Lula vem perdendo muita aprovação conforme ele vai falando as merdas que ele está falando, isso reforça que um candidato oposicionista possa vencer, seja ele Bolsonaro, Tarcísio, Ratinho ou quem for. Então, a economia ela é muito movida à perspectiva. Se o Lula... A gente teve na Argentina, Pitório, só para complementar a resposta, na Argentina, a gente teve uma perspectiva de perda do poder do Milei. Todas as pesquisas, os indicadores mostravam que o Milei ia perder a eleição. Os juros lá chegaram a quase 60%, a perspectiva. Agora já caíram para quase pouco menos de 40%, vai bater 30%. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a perspectiva na Argentina era ruim, que o Milei perderia, estava saindo capital, estava todas as perspectivas ruins. Quando o Milei vence a eleição, o que ele faz? Ele traz de novo uma perspectiva positiva de uma economia mais forte, isso já reflete inflação, poder de compra do argentino e por aí vai. Isso vale para o Brasil também. O que segura a nossa perspectiva hoje é a eleição de 2026. A gente não pode esquecer que o que segurou um pouco lá no Brasil de 2014 foi a eleição daquele ano, que se tinha uma perspectiva que o PT sairia do poder e a Dilma conseguiu permanecer. E ao permanecer em 6 meses, a economia foi para o buraco de uma forma muito violenta. Então, o que segura ainda a economia é a esperança, que pode ser mantida ou não, dependendo da eleição do ano que vem. E sem a imprensa que teve um papel fundamental ali na saída da Dilma. Essa imprensa hoje patrocinada não fala da economia, que não escolhe lado, atinge todo mundo, né, Marcon? E é outro Brasil. A gente tem que lembrar que lá em 2014, querendo ou não, o Facebook era a maior rede, A gente estava aí iniciando, muitas redes que a gente tem hoje não existiam naquela época, ou existiam de forma muito diminuída, Hoje a gente consegue ter acesso à informação, a informação circula muito mais rápido, as pessoas se informam por outras fontes, então tudo isso ajuda as pessoas a entenderem o que está acontecendo. A própria Auriverde em 2014, eu acho que o Pitoli não tinha esse programa, Pitoli? Tinha já. Não, tinha o Jornal da Auriverde, mas era das 17 às 19 horas. No AM. Para tu ver que a informação hoje, que chega a milhares de pessoas que a gente fala aqui, não tinha na época. Então, assim, o 2014 foi muito baseado em perspectiva. Todo mundo sabia que a economia estava estrangulada, mas tinha uma perspectiva daquela época do Aécio vencer e da coisa voltar à mínima normalidade. Quando não aconteceu, em 6 meses a economia degringolou de uma forma muito rápida, houve o pedido de impeachment que acabou acontecendo, e aí depois de 2 anos que a Dilma saiu, a economia começou a andar de novo. Então, o que a gente tem hoje, o que sustenta a economia brasileira é perspectiva de saída do PT do poder. Fora isso, não há nenhum balizador, não há nenhum indicador que sustente uma segurança a médio prazo para a nossa economia. O próprio governo está tendo que pagar juros recordes para conseguir rolar dívida e nem assim está conseguindo. Ontem foi feita uma oferta aí de títulos a juros altíssimos e o governo não conseguiu vender todos, ou seja, não conseguiu rolar dívida mesmo pagando ápices de juros. Isso é um indicador muito terrível, Pitoli. Se o investidor não acredita no próprio governo, que teoricamente é tido como o maior garantidor do país, é a fonte mais segura que se tem, você imagine a dona Maria que está devendo umas continhas que vai tentar comprar os presentes de Natal para os netos. Então, assim, a perspectiva ela não é boa para o governo. Quando a gente pega lá os principais anseios da população, primeiro é violência disparado e a economia está entre os três. Ou seja,
O Lula tem grandes desafios aí pela frente, e eu não vejo agora uma nova janela de oportunidade como ele criou. Só para fazer uma referência que eu falei da pesquisa, a pesquisa que eu estava mencionando, que traz o trading diário, é da Real Time Big Data, que sai sempre no antagonista. Antes da questão americana, ali, o Lula chegou a ter 15 pontos de desvantagem entre aprovação e reprovação. Esse gráfico se inverteu e ele chegou a estar quase 5 positivos. E agora esse gráfico se inverteu novamente, ele está 5 negativos e com a boca do jacaré abrindo novamente. Ou seja, se não houver uma nova janela, um cisne negro, como a gente fala, né, uma coisa diferente que aconteça, a perspectiva do governo defendendo bandido e destruindo a economia, olha, sinceramente, o Naval, que é mais macaco velho, pode aí fazer uma leitura do que pode acontecer para ajudar o Lula. Mas assim, no curto espaço de tempo, o Lula tem sérias dificuldades e não vai ser o Sidônio gastando 500 mil a cada 2, 3 dias em propaganda que vai conseguir reverter isso.